Boa noite aos irmãos. A graça e a paz do Senhor a toda a igreja. Amém? Amém, igreja? Você já deu uma olhadinha aí ao seu redor, viu se tem alguém nos visitando, se tem alguém diferente, ou mesmo se você viu aí ao seu redor qual é o irmão que está do seu lado, dê uma boa noite, dá um tchauzinho assim para ele, ainda que a gente não possa abraçar, cumprimentar do jeito que a gente gosta, né? A gente pode dar um tchauzinho, falar uma boa noite. Que bom que estamos aqui como igreja, que bom que estamos aqui como família. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no texto do Evangelho de João, no capítulo 6. E eu quero dar uma boa noite para você que está em casa agora me ouvindo, você que está através dessa live ou quem sabe através dessa gravação. Quero fazer um convite para você. Aqui embaixo no YouTube vai ter uma setinha onde você pode compartilhar essa live e essa gravação com seus amigos, com seus parentes, aqui na parte de baixo. Então você pode clicar nela, disparar aí para o Facebook, disparar aí pelos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo do trabalho, grupo dos amigos, grupo do futebol, grupo do que você quiser aí. Distribui para todo mundo assistir essa live e quem sabe através dela o Senhor possa falar com alguém, tocar na vida de alguém. E nós cremos que sempre que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, o Senhor fala conosco. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Isso, eu gosto quando me responde. Isso, amém. Texto do Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim o texto da palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta que hoje a gente vai ler a palavra de Deus. Texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25. E achando-se ele da outra banda do mar da Galileia, lhe perguntaram: Rabi, quando você chegou aqui? E Jesus lhe respondeu e lhe disse: na verdade vos digo, que vocês me buscam não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comem pão e matam a fome. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos ou para cumprirmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu e lhe disse: a obra de Deus é essa aqui, que vocês tenham fé, que vocês creiam. A obra de Deus não é fazer, a obra de Deus é crer que Ele enviou a Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal você faz para que nós vejamos e creiamos em Ti? E o que você está operando? Nossos pais comeram do maná do deserto, que está escrito: deu-lhes de comer do pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou, preste atenção nisso, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse, e também vós me vistes, contudo, ainda não creram. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas que todos estes ressuscitem no último dia. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei com ele no último dia. Começaram a reclamar os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz que ele desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus e lhe disse: vocês estão reclamando entre vocês, não é? Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, se o Pai que me enviou não o trouxer.
e eu ressuscitarei a esse no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus e que tem visto o Pai. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim, este tem a vida eterna. Mais uma vez Jesus diz, eu sou o pão da vida. Mais uma vez ele diz, eu sou. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que comer não morra. Eu sou, a terceira vez Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, e eu darei a vida pelo mundo. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo, como podes dar a carne a comer? E Jesus, pois, lhe disse, na verdade eu vos digo, se não comeres da minha carne, do filho do homem, e não beber do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai vive em mim e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem em mim se alimenta, também viverá em mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém? Vamos orar. Senhor, nós somos gratos à Tua palavra. Somos gratos porque o Senhor nos enviou a Tua palavra. E a Tua palavra é fiel e verdadeira. E é ela quem gera em nós, e é ela quem concede a nós a vida eterna. Por isso, nessa noite, fala-nos, Senhor, pois queremos estar preparados para ouvir a Tua voz e ceiar na Tua mesa. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. João capítulo 6, aparece Jesus fazendo a multiplicação dos pães. E Jesus distribui os pães a todos os seus discípulos. E logo no início do capítulo 6, você pode ver na sua casa, está lá escrito, que sobraram 12 cestos. E esses 12 cestos serviram para alimentar a multidão e depois os discípulos posteriormente. Esse é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. O único milagre que é relatado pelos 4 evangelistas é o milagre da multiplicação dos pães. E aí a Bíblia está dizendo que Jesus multiplica os pães e a multidão começa a apertar Jesus. Então Jesus entra no barco e vai para outra banda. E ainda no capítulo 6 a seguir, a Bíblia vai dizer que os discípulos estão no barco de madrugada e vem uma grande tempestade. Então Jesus vai andando sobre o mar e ele acalma a tempestade e ele diz, olha só, não fiquem temerosos, porque sou eu. E Jesus usa pela primeira vez o eu sou, ou sou eu. E aí então a tempestade se acalma e logo ao amanhecer Jesus chega a outra banda e nós acabamos de ler o que acontece a seguir. Jesus chega na outra banda do Mar do Tiberíades, ou também conhecido como Mar da Galileia, que era um grande lago que tinha naquela região da Galileia, e os discípulos começam a apertar Jesus, e quando a Bíblia diz os discípulos, a Bíblia não está se referindo aos 12 discípulos, mas a Bíblia está se referindo à multidão de pessoas que seguiam a Jesus para conhecer a palavra, para ouvir os seus ensinamentos e se alimentar dos seus milagres. Quando Jesus enxerga aquela multidão, Jesus dá uma resposta severa. Jesus nem sempre é esse bonzinho que é pintado do lado de fora, que é pintado pelas pessoas que são seculares, que não conhecem o Evangelho. Um Jesus sempre cheio de flor, um Jesus sempre muito colorido, que não condena pecado e que não chama o pecador ao arrependimento. O Jesus do Evangelho, o Jesus da Bíblia, é um Jesus que convoca ao arrependimento. Se você ler na sua casa Mateus capítulo 3 e Mateus capítulo 4, Jesus já aparece iniciando o seu ministério com a seguinte palavra: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então o Evangelho sempre será um convite ao arrependimento.
O Evangelho não é um convite, viva a vida da maneira como você quer. O Evangelho é um convite, se arrependa da maneira como você vive e comece a seguir o Evangelho de Jesus, a maneira de Jesus. Jesus olha para a multidão e ele dá logo uma resposta para a galera. Ele fala, olha só, preste atenção. Eu sei por que vocês estão vindo aqui. Eu sei qual é a intenção de vocês. Vocês não estão vindo aqui por causa da palavra que eu prego para vocês. Vocês não estão vindo aqui porque as pessoas são curadas, nem porque eu sou o enviado de Deus. Vocês vêm aqui por causa das necessidades pessoais, porque eu alimento o estômago de vocês. E aí, Jesus começa a fazer uma diferença entre o evangelho que muitas vezes é pregado no nosso tempo para o verdadeiro evangelho de Jesus. Nós vemos por aí um evangelho sendo pregado que não tem a ver com o evangelho de Jesus, que é o evangelho que diz, Deus quer te dar. Deus quer fazer você enriquecer. Deus quer te dar a melhor casa. Deus quer te dar o melhor carro do ano. Deus quer fazer de você muito rico. Antes de você conhecer o Evangelho de Jesus, você poderia andar mendigando, mas agora você vai ser rico, você vai ser poderoso. E está sendo pregado um Evangelho por aí que diz que Deus está preocupado em dar bens materiais. E é bem verdade, nós conversamos domingo passado aqui sobre isso, que Deus cuida de nós. Que Deus é o nosso paizinho e Ele cuida de nós, de cada detalhe. Nós conversamos disso semana passada. Só que Jesus, Ele sempre vai fazer um confronto quando nós começamos a nos relacionar com Ele a partir de categorias do nosso estômago. Pastor, o que você está querendo dizer? Quando nós nos relacionamos com Deus a partir do que queremos e não a partir de quem Ele é. E quando nós olhamos para Deus, a partir do que precisamos, do que necessitamos e do nosso estômago, o Deus a qual nós servimos não é o Deus do Evangelho, mas é o Deus chamado estômago. Porque se eu me relaciono com Deus por causa das minhas necessidades, eu não estou olhando para Deus, eu estou olhando para mim. Se eu venho à igreja por causa que eu preciso, eu não estou olhando para Deus, eu estou olhando para mim. Se eu olho para o Evangelho, se eu vou me colocar em oração, se eu dou oferta dizendo eu preciso, eu quero, é desse jeito que eu quero fazer, o Deus a qual eu estou servindo se chama estômago, não o Deus do Evangelho. Só que quando nós entramos por aquela porta, nós abrimos essa Bíblia, nós dobramos o nosso joelho no quarto, nós não estamos servindo mais às nossas necessidades. Nós não estamos servindo mais ao nosso poder e nosso intelecto. Nós estamos servindo ao eu sou, que comanda todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas. E é muito interessante prestar atenção nisso, que quando Jesus vai começar a dialogar com essa multidão, 3 vezes, eu chamei a atenção aqui enquanto nós líamos esse texto, ele diz, eu sou. E aí ele repete, eu sou. E a terceira vez é porque os outros discípulos e fariseus murmuram. Ele está dizendo que é. E aí a terceira vez Jesus diz, eu sou. Quem era que dizia no Antigo Testamento, eu sou? Basta a gente se lembrar de Moisés. Moisés, quando ele está no deserto e ele encontra a sarça ardente, Léo, o que acontece, Breno? Ele começa a conversar com Deus, que estava ali se apresentando na sarça. E qual é o nome que Deus diz para ele? Diga que o eu sou lhe enviou. Deus se chamava em Israel como o eu sou. Ou em algumas versões do hebraico, eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. Em absoluto, Deus é, e nós existimos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Ouça isso com atenção. João, capítulo 1. Todas as coisas foram criadas por Ele, de maneira de que fora dele, nada do que foi feito se fez. O que o Evangelho diz para mim e para você? Nós existimos, nós respiramos, nós nos alimentamos, nós vivemos em família, nós estamos na igreja, porque nós estamos na presença de um Deus que é. Nós temos início e fim. Nós existimos, somos temporais, nascemos e se Jesus não voltar, morreremos. Mas Deus, Ele é em absoluto. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Ele é de eternidade a eternidade e nele não há sombra de variação. Então quando Deus diz, eu sou, Ele está dizendo,
todos vocês dependem de mim para existir. Ele traz a gente para uma nova categoria de relacionamento. A gente já não vive mais agora numa categoria de relacionamento do que eu preciso para me alimentar. Agora eu dependo totalmente dele para existir. A gente mudou a categoria de relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para um Jesus que diz assim, eu sou, Jesus está dizendo, eu sou muito mais do que o pão. E aí ele nos lembra das nossas preocupações. O que é que te traz preocupação? O que é que faz o teu estômago doer se a tua existência está dentro da presença de Deus? Quais são as coisas que nos faltam? Quais são as necessidades que batem à nossa porta se a vida que nós temos foi concedida pelo nosso Deus? O que é que nos falta e nos causa medo e temor no coração? O que é que tira a nossa paz de noite quando nós deitamos a cabeça no travesseiro? Se todas as coisas estão sendo governadas dentro da presença de um Deus que é soberano e Senhor sobre tudo? Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é soberano sobre a tua vida e Ele cuida de cada detalhe da tua existência. Nada saiu do controle de Deus. Nada saiu da mão e do poderio do Senhor. E aí Jesus, ele começa a conversar com os discípulos. Obrigado, Wagner. E ele começa a conversar com esses seguidores e com os fariseus. Ele diz assim, olha só. Vocês não comeram um pão de verdade. E aí os seguidores, fariseus, filhos de Abraão, bons judeus, eles dizem assim, não, pera lá. Os nossos pais, Paulo, comeu do maná que desceu do céu. E aí Jesus vai nos dar um novo ensinamento espiritual, uma nova profundidade, que até então nós não conhecíamos, e é em Jesus que é revelado isso. Ele diz assim, os pais de vocês comeram de um pão que desceu do céu, e todos eles morreram. Por que todos eles morreram? Quem lembra aqui da história do povo de Israel em Êxodo? 40 anos peregrinando no deserto. Todo mundo lembra dessa história, não lembra? Por que aquela geração morreu no deserto? Vocês podem se recordar? Por causa do pecado da murmuração. Vamos voltar para o Egito, porque no Egito tinha cebola. Vamos voltar para o Egito, porque no Egito tinha carne. No Egito a gente se alimentava bem, e é bom carne com cebola, não é? Bem fritinha ainda mais, né, Léo? Aqui, meu Deus, maravilha de Deus. Eu só não gosto de fígado, Jorge. Eu nunca comi, mas isso não tem nada a ver com a mensagem, né? Vamos continuar. Aí, o que acontece? A Bíblia está dizendo que aquela geração comeu do maná que desceu do céu, mas morreu por causa da sua murmuração. E esses camaradas, eles estavam fazendo o quê? Estavam murmurando. Estavam reclamando. O que o texto do Evangelho está dizendo para a gente o tempo todo? Estavam murmurando entre eles. Estavam murmurando entre eles. Olha só, vai prestando atenção no texto. Aquela geração comeu de um pão que caiu do céu, o maná, e morreu por causa da murmuração. Jesus vira para os murmuradores do seu tempo e diz, aquela geração morreu. E se vocês não comerem do pão que eu der, vocês vão morrer também. Sabe por quê? Porque vocês, assim como o pai de vocês, assim como a geração que antecedeu vocês, estão preocupados em alimentar o estômago. Por que o povo de Israel murmurava no deserto? Nós sabemos o porquê. Acabamos de brincar aqui sobre isso. Porque faltava comida. E aí Deus mandava as aves trazer alimento. Aí faltava comida, aí Deus fazia o maná cair do céu. Aí faltava água, Moisés falava a rocha e a rocha tirava a água. E aí Moisés ia lá, batia na rocha, desobedecia a Deus e a rocha dava água. O tempo todo, o povo de Israel foi guiado por suas necessidades e não confiou num Deus que libertou eles do Egito, que guiava todas as coisas e que guiava eles pelo deserto. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para esses murmuradores? Vocês são como a geração do deserto. Vocês são como os pais de vocês. A murmuração de vocês é gerada por necessidades. Mas o Evangelho de Jesus Cristo,
A mensagem de Cristo para nós é: não fiquem preocupadas com as necessidades de vocês, olhem para o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta do pão vivo que desceu do céu, sabe que também vai ser alimentado por todas as demais coisas. Sabe que vai ser suprido em todas as demais coisas. Mas a nossa vida está sendo guiada pelos nossos estômagos, irmãos. A nossa vida está sendo guiada por aquilo que nos falta, pelos nossos medos, pelas nossas angústias, pelas nossas ansiedades, e nós murmuramos. E nós vagamos no deserto 40 anos por causa da nossa murmuração, da nossa reclamação contra Deus. E aí Jesus nos lembra da centralidade do Evangelho, e Ele diz: os vossos pais comeram de um maná que caiu do céu e morreram, mas aquele que comer da minha carne, aquele que comer do verdadeiro pão vivo que desceu do céu, este terá vida eterna. Este vai ter vida eterna em mim. E é muito interessante a gente lembrar que vida eterna não significa simplesmente que na eternidade nós vamos viver com Deus. Significa também plenitude de vida aqui. A vida eterna de Jesus começa aqui, ela é inaugurada aqui. Ué, pastor, tu está falando que a gente não vai morrer? Não é isso. Satanás, o inimigo, veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para dar vida, e dar vida em abundância, em plenitude. A vida que Jesus nos convida, meu irmão. A vida que Jesus nos convida, minha irmã, é uma vida de abundância, de plenitude, que começa nessa existência. Nós temos que entender esse Evangelho. Nós temos que entender que Jesus trouxe o tempo, ou melhor, o tempo da eternidade não existe. Jesus trouxe as circunstâncias da eternidade para o nosso tempo. E Jesus, ele ressuscita na história para que a sua igreja viva um novo tempo, viva uma nova realidade, viva uma nova mentalidade. Enquanto o mundo vive atrás do que precisa, a igreja vive atrás do pão vivo que desceu do céu, sabendo que tudo que ela precisa vai ser suprido. Muda totalmente. A nossa vida é plena, a nossa vida é abundante quando nós olhamos para Jesus. E aí Jesus começa a dizer: aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, esse vai ter vida eterna. E aí os discípulos ficam loucos, né? Eles falam: ué, como um ser humano poderia dar a carne dele? Como um ser humano poderia dar o sangue dele? Porque Jesus está se comparando a Deus o tempo todo no texto que nós acabamos de ler. Lembra que ele falou 3 vezes: eu sou e eu sou. A partir do versículo 60, olha o que o texto vai dizer. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: vocês estão escandalizados? Que seria, pois, se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava? E aí ele vai continuar narrando a história. A Bíblia está dizendo que assim como o povo de Israel no deserto murmurou, se alimentando, os discípulos de Jesus, ouvindo o que Jesus estava dizendo sobre vida eterna, murmuraram também. Não entenderam a mensagem, não compreenderam o Evangelho de Jesus, não entenderam isso que nós estamos conversando aqui, que as categorias do Evangelho, as categorias que Jesus nos chama a partir da ressurreição, são superiores à nossa existência temporal e passageira. São superiores às nossas necessidades momentâneas. E aí Jesus vai fazer algo que para mim é pesado. Olha o que ele vai fazer, olha o que o Evangelho está dizendo. Versículo 65, e dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se do Pai não foi concedido. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos foram embora e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: vocês querem ir embora também? A igreja de Jesus cresceu, ficou grandona, virou uma catedral. E aí Jesus falou assim: olha só, não adianta vir à igreja
pelo que vocês precisam. Vocês precisam vir à igreja pelo pão vivo que desceu do céu. Não adianta você seguir o Evangelho por causa das suas necessidades. Você precisa seguir o Evangelho por causa de Jesus Cristo. Não adianta você tomar ceia brigado com o seu irmão. É necessário que você se anule no seu ego e na sua vaidade, perdoe o seu irmão e vá pedir perdão ao seu irmão. É necessário que aquele que quer seguir a Jesus não viva um namoro de promiscuidade, mas viva um namoro de santidade, aguardando o casamento. É necessário que aquele que decidiu seguir Jesus não viva mais como um enganador, ainda mais político que se diz crente não pode ser corrupto, não pode ser ladrão, não pode ser muquirana. Crente tem que ter a vida transformada, tem que ser diferente. Se vocês querem me seguir, vocês têm que me seguir na integralidade de vida, se convertendo todos os dias e permitindo que o meu Espírito trabalhe em vocês. E aí a multidão ficou tristinha e foi embora. Aí Jesus vira para os 12 e fala, pode ir embora também. Vocês não querem? Pode ir embora também. Porque Jesus não está preocupado com igreja cheia. Jesus está preocupado com pessoas convertidas. Jesus não está preocupado em aplauso. Jesus está preocupado com pessoas que se submetem à sua verdade. Jesus não está preocupado se vai ter muita gente botando um holofote nele. A multidão começou a ir embora. E Jesus pergunta para os 12, se vocês não aceitam o Evangelho, vocês podem ir embora também. Mas se é para andar do meu lado, é para se converter à verdade. Jesus está alertando a sua igreja. Ele está dizendo, igreja, aqui dentro não é do jeito que vocês querem. Aqui dentro é do jeito que a palavra diz. Aqui dentro nós não fazemos as nossas vontades. Aqui nós nos convertemos à verdade do Evangelho. Aqui nós não seguimos o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso estômago, o nosso querer. Aqui nós nos submetemos ao soberano Criador de todas as coisas que governa a minha e a sua vida. Mas sabe o que está acontecendo, principalmente na nossa nação? Está sendo pregado um evangelho muito fácil, um evangelho de facilidade. E nós abrimos as nossas igrejas dizendo, Deus quer te dar, Deus quer fazer, você é muito importante, você é o centro do Evangelho, você é o centro do amor de Deus. Não, querido, o centro do Evangelho, o centro da palavra se chama Jesus Cristo, e é a Ele que nós temos que nos submeter. Nós temos que nos converter a essa verdade. É nós que temos que nos converter a Ele, não é Ele que tem que se converter ao nosso estômago. E se nós queremos nos sentar à mesa e cear, é para chegar arrependidos dos nossos pecados. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? 40 anos vagando. 40 anos vagando. 40 anos vagando. Por quê? Porque eram centrados nele. Nós somos hoje no Brasil 20% da população. 46 milhões de evangélicos nessa nação. E o Brasil ainda continua como um dos países que mais gente morre de fome no mundo. É um dos países mais corruptos do mundo. É um dos países mais promíscuos do mundo. Nós vendemos para o mundo que nós somos o país do carnaval e da mulher seminua. E nós somos 46 milhões de cristãos nesse país. Sabe por que nós não transformamos a nossa nação? Porque a nossa esperança está em homens e não no Evangelho. Sabe por que nós não transformamos o país? Porque a nossa esperança está em Deus fazer para mim. E nós viemos às nossas igrejas, nós sentamos no domingo à noite nas igrejas desse país, olhando para o nosso ventre, não nos convertendo todos os dias ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus está dizendo, se vocês comerem do meu pão, se vocês comerem do meu corpo, vai haver uma nova vida em vocês. Aquela dimensão de morte, aquela dimensão de corrupção, aquela imoralidade, aquelas facções, aquele espírito que vai gerando a morte. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E as dimensões de morte, elas vão gerando, como Jesus falou, um precipício chama outro precipício. E como Jesus também disse aos fariseus, são cegos guiando os cegos. Se nós não nos convertemos, deixando as nossas vontades, se nós não abandonarmos o nosso querer, se nós não abandonarmos esse pão de murmuração, esse pão de ventre, esse pão que gera morte,
olhando para Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, um pão que gera vida, um pão que transforma mentalidades, um pão que transforma caráter, um pão que transforma famílias, um pão que transforma igrejas, nós geraremos ainda mais morte. Mas Jesus nos convida nessa noite: coma do meu pão, beba do meu cálice, e você vai ter vida, e você vai viver uma nova dimensão, uma dimensão de amor, de paz e de graça no Espírito Santo de Deus. Um novo tempo, novas circunstâncias, novas realidades. Vocês não querem ir embora também, não? Jesus pergunta para nós nessa noite. E aí Pedro nos dá a chave. Não precisa eu ler, você já conhece esse texto. Pedro vira para Jesus e fala: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, irmãos? Se é nessa palavra aqui onde está a vida. Para onde iremos nós nessa noite? Se é só em Jesus que alcançamos o nosso perdão. Caminhando para a parte final desse sermão, nessa noite nós vamos mais uma vez fazer um memorial. Nós vamos comer do pão que simboliza, que faz memória do corpo. E vamos beber do cálice que simboliza e faz memória do sangue derramado. E essa vida, meu irmão e minha irmã, ela gera vida plena na nossa existência aqui e agora. E gera vida eterna no além. Eu sei que a gente chega nas nossas igrejas, ouça isso com atenção, abra os seus ouvidos. Eu sei que nós chegamos no domingo à noite, e a segunda-feira está ali na nossa frente, e a gente fica angustiado, a gente fica temeroso, e a gente fica se perguntando: o que vai ser do amanhã? Mas, meu irmão e minha irmã, se Deus te dá um pão que alimenta o teu espírito e te dá salvação, Ele também não vai suprir todas as suas necessidades? Ele não vai cuidar de você também? O que é necessário maior poder? É necessário maior poder para suprir o nosso pão ou para nos dar vida eterna? Mas Jesus nos fala nessa noite: aquele que comer do meu pão e aquele que beber do meu sangue terá vida. A vida vai ser gerada dentro dele. Que possamos estar à mesa nessa noite para cear com o Senhor.